Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando dessa vida usando uma parábola de Jesus, um ensinamento de Cristo, uma comparação de um evento, de um assunto, de um acontecimento da terra com aquilo que, como que o reino funciona, um acontecimento, um evento do reino. Nós estamos falando dessa parábola do semeador que saiu a semear, encontrou vários tipos de solos, e o último solo foi um solo bom, diz aqui a parábola, e esse solo deu 100, 60 e 30, segundo Mateus, deu 30, 60 e 100, segundo o evangelista Marcos, e deu 100, segundo o evangelista Lucas. E veja que o propósito dessa parábola é mostrar a frutificação. O mais importante dessa parábola não é a terra em si, não é aquilo que tem na terra, a pedra, o espinho, a sedura batida por ser um trânsito, mas é o que a boa terra dá, o fruto. O importante é a semente, tendo capacitação, tendo estrutura, tendo toda a estrutura necessária para frutificar. O plano de Deus para a nossa vida é frutificar. Não tem outro propósito para nós. Não tem outro chamado a não ser frutificar em Cristo. Não tem outra vocação a não ser, meus irmãos, frutificar através das nossas missões. Não tem outro propósito para nós a não ser frutificar segundo os planos de Deus, as metas de Deus, as ideias de Deus para nós. Não existe outra maneira de viver o cristianismo. O cristianismo não é infrutífero. O evangelho é vida e vida não é infrutífera. A vida foi feita para viver, para se produzir. Uma das maneiras de interpretar a vida é produzir, é frutificar. Então nós estamos falando do fruto. Nós já estamos falando do fruto já em todos os ensinos a respeito dessa parábola. Nós falamos do fruto na aula passada, no vídeo passado. Nós estudamos o que é um fruto, uma capacidade interna para poder realizar obras externas. É uma unção, uma sabedoria, uma vida interna, uma energia interna, sempre no interno, para nos trazer uma transformação no interno, para nos trazer uma visão no interno, para que a gente possa fazer uma obra, executar aquilo que nós estamos tendo dentro de nós, por fora de nós. Por isso que nós devemos frutificar, porque o primeiro estágio de uma obra é o frutificar. Tudo começa com frutificar. E nós frutificamos no reino de Deus porque o rei está em nós e nos colocou uma semente real para que produzamos como reis, como autoridades. Nós temos a semente do servo e essa semente é para nós prestarmos serviço ao Senhor. E nós temos a semente do homem perfeito, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, para produzirmos fruto de imagem e semelhança, de característica de Cristo. Então veja aqui, fruto e obras. Eu quero ler para você, e 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, diz assim, porque de Deus somos cooperadores, de Deus nós cooperamos. Paulo estava falando da equipe dele, do apostolado, dos que possuem um ministério de Cristo, um apóstolo, um pastor, um profeta, um mestre. Eles não são funcionários de Deus, eles são cooperadores, eles trabalham juntos, nós trabalhamos juntos de Deus, com Cristo, para fazer a obra de Cristo. E aí diz assim, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então toda a igreja, todos nós, até os que têm ministérios, são lavoura de Deus, são um campo, são uma terra que é uma terra de Deus, uma lavoura, uma plantação que é uma plantação de Deus, e edifício de Deus. Então veja que o fruto fala da lavoura, a lavoura fala do fruto, e o edifício fala da obra, a obra fala do edifício. Então vamos fazer hoje, trazer esse entendimento de uma maneira melhor para nós. Então vamos pontuar para que a gente possa pegar o raciocínio.
Todo fruto gera uma obra. O fruto é uma obra interna dentro de nós. E a obra é um fruto externo fora de nós. Aquilo que só está dentro de nós, em forma de fruto, é uma obra dentro de nós. Nós vemos como uma obra do Espírito Santo, a semente dentro de nós. Mas quando é externada, nós podemos ver esse fruto na obra. E as pessoas vão ver esse fruto na obra. Então, fruto e obra, eles estão andando de mãos dadas. Nós não podemos dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que frutifica, mas eu não tenho obras. Eu não tenho realizações pelo poder de Deus, pelo Evangelho, pela vida do reino, pela vida do servo, pela vida do homem. Eu não tenho realizações do caráter de Cristo, do serviço de Cristo, da autoridade de Cristo. Não, então nós temos algo errado. Ninguém pode dizer que tem fruto e não tem obra. As obras são consequências da gente frutificar. Ninguém também pode dizer assim, eu tenho obras, mas eu não tenho frutos. Porque aí essas obras não são obras da palavra, são obras da carne, são obras da mente, são obras de motivações errôneas, erradas, são obras que a gente fez com o intuito de glorificar nós mesmos, obras que nós fizemos com intuitos pessoais, com interesses carnais, humanos, religiosos. Então, essas obras não procedem do fruto. Toda obra procede de um fruto. E todo fruto que nós temos procede da palavra, procede da semente. Então, fruto, nós vamos estudar então aqui o fruto e a obra. O fruto, nós somos a lavoura. Você e eu, a igreja, é uma lavoura. Você e eu, a igreja, é um edifício. Como que a gente tem que ver a igreja? Como lavoura, como plantação do Senhor, como um campo que foi plantado a semente. Como que nós temos que ver a igreja? Como edifício. O edifício sendo construído, o edifício sendo realizada a obra, e então nós temos que ver a igreja como esse edifício, certo? Então veja que fruto muda a nossa mente. Jesus começou a falar isso, né, as escrituras. Eu queria que você tivesse a sua Bíblia aí, você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, no verso de número 8, vai estar falando assim, ó, 3:8, certo? É a palavra do Senhor dizendo para nós: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa palavra se encontra aqui em Mateus 3:18, e essa passagem está falando de João Batista, e a mensagem é: produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, produza, forme, realize, pois, frutos de arrependimento. Então, isso quer dizer que a palavra começa a trazer esse fruto de arrependimento. Ou seja, o que é um fruto? É uma capacitação interior. É um poder interior que nós recebemos da palavra. A gente começa a produzir esse fruto. E o fruto do quê? De mudança de mente. Porque a palavra arrependimento, ela tem um significado de mudar nossa mente. Então, todo fruto que vem da palavra, ou seja, toda a vida que vem da palavra, toda a energia que vem da palavra, toda a capacitação que vem da palavra, ela vai produzir em nós uma mudança de mente. Não é que nós vamos chegar na igreja com a nossa própria mente humana, com a nossa mente da carne, com a nossa mente religiosa, com a nossa mente do eu, com a nossa mente do cosmos, e Deus vai nos amar e dizer: você não precisa mudar. Deus ama você do jeito que você é. Você não precisa se condenar, você não precisa querer uma mudança. Você pode ficar do jeito que você está. Não. Daí você está dizendo que a pessoa não tem a semente. Porque olha só, a semente produz frutos dignos de arrependimento. Então produz uma capacitação de mudança de mente. Veja que é muito difícil a gente mudar a mente. É muito complicado. Por quê? Porque nós às vezes já temos uma formação da nossa cabeça, nós aprendemos de um jeito, pai, mãe, exemplos, o meio onde nós vivemos, a sociedade onde nós estamos inseridos, o núcleo social que nós estamos,
E aí esse núcleo tem o mundo, a religião, o próprio eu, e nós temos uma mente formada já, opiniões formadas, raciocínios já estabelecidos. Não é nem preconceitos, são conceitos que nós temos a respeito de vida, a respeito de Deus, a respeito de pecado, a respeito de conduta, a respeito de cristianismo, de igreja, de palavra. E daí, meus irmãos, é muito difícil tirar essa mente. Mas quando a semente coloca-se no nosso coração, certo? Ela produz frutos, ela produz essa capacitação de mudar a mente, porque deve haver um poder para mudar a nossa mente, e é isso que está dizendo aqui, frutos que mudam a nossa mente. Então você vivia pensando, e se você vive pensando, se você tem um raciocínio seu, é lógico que você vai falar o raciocínio e você vai viver aquele raciocínio. Daí o arrependimento é isso, é mudar a tua mente, porque se você muda o jeito que você raciocina, se você muda a tua ideia, é óbvio que você vai parar de falar o que você falava e praticar o que você praticava. Então não é a obra em si o erro, a pessoa está andando no erro por quê? Porque ela tem uma mente errada. Então o arrependimento é um fruto, uma capacitação de mudança de raciocínio, de mente, certo? Então é isso o fruto. E daí, olha só, esse fruto, né, que é o fruto que a gente produz para arrependimento, é a palavra que vem e vai produzindo esse fruto para nós, e a gente vai mudando a nossa maneira de ver as coisas, a gente vai mudando a maneira de tratar as pessoas, a gente vai mudando a maneira de ter o nosso eu, a gente para de colocar a gente no meio e a gente vive melhor, porque se a gente colocar Jesus no centro, a gente para de ser muito eu, egolátrico, a gente coloca Jesus, a gente vive melhor, vive com mais saúde, vive com mais paz, a gente começa a tirar a religião, a condenação, a culpa e o medo da religião. A gente começa a tirar os prazeres do mundo e aí a gente começa a ter a verdadeira felicidade que vem de Jesus. A nossa mente começa a receber uma transformação, certo? E essa transformação, ela está ligada a fazer obras depois. Então toda obra que nós vamos fazer está ligado ao fruto digno de arrependimento. Nós passamos a praticar as obras de acordo com os frutos dignos do nosso arrependimento, com os frutos dignos da mudança da nossa mente. A nossa mente se volta para outras obras, não as obras que nós praticávamos pela nossa mente da egolatria, a nossa mente religiosa e a nossa mente mundana. Nós começamos a praticar as obras de Cristo, porque a palavra é Cristo gerada em nós. Então a gente pode ver isso, se você tem a Bíblia aí, vamos ligar então o fruto do arrependimento com obras aqui agora. Nós podemos ver a verdade das obras em Efésios 2, 10, dizendo assim, olha só, pois somos feitura sua, nós somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então veja, uma mudança tão grande que a gente passa a ser criado em Cristo para boas obras. Veja, é um fruto de arrependimento que fomos criados em Cristo. E daí nós praticávamos más obras, mas a nossa mente foi transformada. A nossa mente recebeu um fruto digno de arrependimento. Nós mudamos de direção. Nós estávamos indo na mão, como todo mundo está indo, de repente nós estamos voltando indo na contramão. Nós estávamos nadando a favor da maré, agora nós estamos nadando contra a maré. Nós estamos vindo contra, nós convertemos o nosso caminho na mente. E daí existem obras para a gente realizar. E são obras em Cristo Jesus, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então essas obras estão preparadas por Cristo para nós andarmos nelas. Agora, se não tem o fruto primeiro, que é a mudança da mente, fruto de arrependimento, não existe como andar nas obras prontas. Veja, não é obras que a gente tem que produzir pelo nosso eu, pela religião ou pelo mundo. São obras do reino, obras que estão feitas por Deus em Cristo, estão preparadas, as quais Deus preparou para nós. Então são obras do reino. Nós estamos vivendo nas obras do reino, mas o fruto é essa capacitação interna de deixarmos de fazer as obras do eu, de deixarmos de fazer as obras
da religião e do mundo para fazer as obras prontas de Cristo, porque a obra está pronta em Cristo. Nós não somos salvos por obras, nós não temos que fazer as nossas próprias obras, nós temos que realizar as obras já realizadas. Nós temos que fazer as obras prontas, andar. É andar. Como que nós andamos? Crendo e confessando. Esse é o jeito de viver na fé. É crer e confessar. É crer e confessar. E daí, quando nós cremos e confessamos aquilo que está pronto, nós começamos a entender como nós devemos fazer aquilo pelo poder da semente, pelo poder do fruto. E aquilo que é fruto se torna obras. Então, olha só, ligando frutos de arrependimento com obras prontas. Frutos de arrependimento para mudar a mente e deixar de fazer as obras que fazíamos para fazermos obras que estão prontas. Esse fruto já é a revelação da obra que está pronta, porque a palavra ela vem dentro de nós e ela vem com a vida de Deus, e a vida de Deus não tem que ser feita, a vida de Deus é eterna, ela já está em nós, e nessa vida de Deus contém as obras, é só nós andarmos nessas obras. Então outro texto também, que vai falar de fruto e de obra, porque Deus nos chamou, Deus chamou você. Isso deve incomodar você se você não frutifica, se você não tem obra. Se você não tem mudança de mente. E se você não tem obras na sua vida, isso deve te incomodar. Isso não pode deixar você sossegado. Porque Deus nos chamou para frutificar e fazer obras. Frutos internos de mudança para fazermos obras de mudança para os outros. Lavoura, lembra? E edifício. Lavoura, a plantação do Senhor, e edifício, construção do Senhor. Lavoura para produzir fruto e semente, e edifício para fazer obras e abrigar pessoas, certo? Então olha só, em Colossenses, queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos estudando o Novo Testamento aqui, através desse ensino, e aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 10, nós vamos estar lendo aqui o seguinte, olha só: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha só, Deus dizendo de novo, é frutos dignos de arrependimento. E aí está falando aqui, ó, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Veja, o modo digno é viver frutificando, certo? É viver pelo fruto do Espírito Santo em nós, para que o seu inteiro agrado, para o seu inteiro agrado, para o agrado de Deus, não para o nosso agrado. Aí não tem eu, tem religião, e não tem mundo, é para o agrado do reino, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha essa frase, frutificando em toda boa obra. Então veja, frutificando em toda boa obra. Olha como que as duas coisas estão ligadas. Olha como as pessoas dizem assim, a obra não é fruto e fruto não é obra. Olha como que é uma moeda só, com duas faces, o cara e a coroa. A cara é o fruto, a coroa é a obra, certo? É uma moeda só, de duas faces. Você frutifica em toda boa obra. Então é impossível você ter boas obras se antes você não tem o fruto da palavra em você. Porque a palavra vem como semente e se torna fruto para que aquilo que é só um fruto dentro de você se torne uma obra dentro de você. Daí Paulo usar essa maneira de escrever aqui do Espírito Santo, frutificando em toda boa obra. Frutifique, dê fruto, capacitação interna de mudança de mente, em toda boa obra. Agora você pegou essa mente renovada, o poder da palavra está em você, esse dunamis, o que Jesus fez e falou, o DNA da semente está em você, o fruto da semente está em você, a semente está em você. Agora vai lá, faz aquilo que você deve fazer. Faça a obra da palavra em você. A palavra trabalhou em você e agora você vai trabalhar com a palavra fora de você. A palavra trabalhou dentro de você e você vai trabalhar com a palavra fora de você para beneficiar os outros, certo? E aí diz assim, ó, no pleno conhecimento de Deus. Então a gente cresce frutificando em toda boa obra, conhecendo mais e mais a Deus, conhecendo mais e mais o Evangelho de Jesus Cristo. Agora olha só, outro detalhe aqui. Então olha o que nós estamos vendo. Olha só que maravilha para você ligar
esse estudo todo da Bíblia. Praticamente tem tudo o que a gente precisa nesse estudo, certo? Deus nos chamou para frutificar e produzir obras. Olha só, é frutos que mudam a mente, dignos de arrependimento, para a gente viver em obras prontas realizadas por Cristo. Aí Paulo diz: frutifique nas obras, ou seja, deem frutos e faça com que esses frutos se tornem obras. É maravilhoso. E eu queria que você também pensasse agora, e você abrisse a sua Bíblia aí. Você que tem sua Bíblia, você pega a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16. E olha só o que você vai ler, o que eu vou ler aqui, falando dos frutos que permanecem. Veja, frutos que permanecem, não são temporãs, sabe? São frutos que permanecem. Porque, pastor, tem pessoas que, por exemplo, frutificam um tempo e depois não frutificam mais? Porque misturaram, escuta o que eu vou falar que é a verdade, misturaram o evangelho com a religião. Você não segura a religião. Religião é um fardo pesado demais. E quem coloca a religião nos ombros das outras pessoas não carrega. E quer fazer as outras pessoas carregar. Os fariseus faziam isso. Jesus falou: vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros e nem com o dedo vocês querem carregar. Então esses líderes que falam muito da religiosidade, de sacrifícios, dessa santidade que passa a ser religiosidade, eles mesmos eles não carregam nada. Eles só ficam jogando nas pessoas para ver as pessoas sofrendo com os fardos. E esses fardos trazem as pessoas de novo para a religião, porque elas não conseguem, elas buscam mais. Elas começam a ver na cabeça delas. Então uma hora esse sistema rui, uma hora esse sistema cai. A religião ela não prevalece. O fruto religioso morre, é pedra, não tem força, não tem vida. Quando a gente faz alguma coisa por nós mesmos temos que sustentar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós abrimos, aquilo que nós propusermos. Mas quando é a palavra, o poder de sustentar, o poder de manter, não é nosso, é da palavra. Então o peso não está nas nossas costas, está na vida da palavra. A palavra é a responsável de manter o fruto, certo? Não é a gente que mantém o fruto, é a palavra. É a palavra que mantém o fruto. Isso é uma coisa maravilhosa, porque muitas coisas vão terminando, as pessoas vão perdendo aquilo que têm, porque elas não entenderam que a palavra nelas, elas estão tentando fazer por elas. E nenhum de nós consegue sustentar o que é espiritual, porque nós somos tendidos à carne. Então veja só, não, João 15,16, presta atenção nesse texto, olha só. Não fostes vós que escolhestes a mim, glória a Deus. Nós já sabemos, né, dessa verdade, não é necessário comentar. É Cristo que nos escolheu, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, glória a Deus. E vos designei para que vades e deis fruto. Então, aqui está o nosso chamado, aqui está a nossa vocação e o nosso propósito de vida. Não foi a gente que decidiu estar em Cristo, foi Cristo que decidiu que nós estivéssemos nele. Ele nos deu o nome de igreja. Veja, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Jesus, de uma certa forma, é igreja, porque ele é o cabeça da igreja, então ele faz parte da igreja, ele é o líder da igreja, ele é igreja, e nós somos igreja porque somos o corpo. Ele deu esse nome para nós, o nome de igreja. Ele não deu o nome na placa que está lá fora de igreja, nem no prédio, mas ele deu o nome de igreja para nós. Nós somos os tirados para fora de Adão e os enxertados nele. Isso se torna a igreja, que é a lavoura de Deus, que é o campo de Deus, que é o edifício de Deus, de acordo com o que Paulo está nos ensinando, certo? Para que vades e deis fruto. O semeador saiu a semear, veja, ele está semeando para dar fruto. E aqui está dizendo para que a gente possa ir e dar fruto. Então, não importa o que nós somos na vida, nós somos igreja. Presta atenção, você não é igreja no domingo à noite. Você não é igreja quando você está num culto. Você é igreja quando você está dormindo.
Você é igreja quando você acorda. Você é igreja quando você vai trabalhar. Você é igreja todo o tempo. Não tem como você deixar de ser uma coisa que você se tornou por Cristo. Você é igreja. Eu sou igreja onde eu estiver. Eu posso estar em qualquer lugar e eu não deixo de ser igreja. Então, eu como igreja, eu tenho a finalidade, lavoura. Eu sou lavoura. A igreja é a lavoura de Deus, é o campo frutífero de Deus, certo? Para dar fruto. Então veja, meus irmãos, é dar fruto. Nós precisamos dar fruto. A semente deve estar na condição apropriada para dar fruto. Você consegue entender? Lembra de tudo que nós ministramos a respeito do ambiente, da água, que é a chuva que Deus dá para nós, que é o sol, que é as lutas do Evangelho, que é a luz do Espírito Santo, o ambiente propício, a terra com seus sais minerais e nutrientes, a terra boa, o semeador que tem a semente perfeita. Então, nós fomos chamados para o quê? Para dar fruto, certo? E olha só, e o vosso fruto permaneça. Então veja que não é fruto de vez em quando. Não é um fruto que vai acabar. Nós estamos, se nós nos tornamos uma terra boa, veja bem, nós nos ligamos a Jesus. E agora Jesus é a nossa terra e nós somos a terra de Jesus. É um entrelaço, é o mistério daquela expressão em Cristo. Quando somos essa terra boa, nós somos essa terra boa, glória a Deus. Nós somos essa terra boa, porque nós ouvimos e tivemos a fé, e nos tornamos a terra boa porque nos ligamos à terra do reino. Nós estamos arraigados em amor, nós estamos plantados em Jesus. Então no amor, no reino do Filho do seu amor, certo? E daí são frutos que permanecem. Meus irmãos, e deveria nos incomodar não dar fruto, e deveria nos incomodar da mesma proporção não permanecer, não dar frutos que permanecem. Deus chamou a igreja, a vida da igreja é essa, frutos que permanecem. Nós vemos pessoas contando as obras do passado delas, como se fosse uma nostalgia, um museu. Elas contam, eu fiz isso um dia, eu fiz isso, aquilo. São obras do passado, o tempo que elas frutificaram, e aquele fruto deu tanta força para elas fazerem obras extraordinárias. E hoje elas vivem contando essas obras. Mas nós não fomos chamados para contar obras do passado. Nós somos chamados para viver em obras permanentemente no presente. É permanente. Então veja que o propósito da tua vida individual, você tem um chamado em Cristo. Você tem uma vocação individual em Cristo. Deus te vocacionou para algo. Você precisa descobrir isso para você deixar de ser 30, você chegar em 60 e 100. A tua vocação e o teu propósito. Veja que o teu propósito, tua vocação e o teu chamado é frutificar com permanência. É sempre produzir, é estar em produção. Por quê? Porque é a semente que produz. É a semente que produz. Então veja, esse texto de João aqui fala de Jesus como a videira e nós como galhos. É outra maneira de dizer que nós estamos em Cristo, é outra maneira de dizer que nós estamos plantados em Jesus, mas agora Jesus não é a terra. Em João 15 Jesus não é a terra, e em João 15 Jesus é a videira, é a árvore, e nós estamos enxertados nele, certo? Nós vimos textos aqui que Jesus é a terra e que Jesus é o amor que está na terra. Então, é outra maneira de dizer a mesma coisa. Deus nos chamou para dar frutos permanentes, porque nós estamos na terra que é Jesus, na árvore que é Jesus, nós somos um galho de Jesus, nós estamos num ambiente propício do reino de Deus para dar frutos. Então, são frutos que permanecem. Em Lucas 8,15 diz lá, frutos que se conservam, frutos com permanência, porque é essa a intenção de Deus. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós estamos ligados em Cristo, essa expressão, irmão, você precisa estudar essa expressão, em Cristo.
Cristo em você, você em Cristo, Cristo agindo por você, você agindo por Cristo. Essas 4 expressões são expressões que nós devemos estudar, são expressões que nós devemos nos debruçar na Bíblia em ler as expressões em Cristo, porque ela está falando dessa ligação da terra que eu sou com a terra que Cristo é se tornando uma. Ela fala dessa ligação de Cristo como a videira e eu como o galho, e para permanecer, para dar frutos que são permanentes, frutos que se estendem. Se você dá fruto que se estende, você tem obras também que se estendem. Você tem obras a todo tempo, você tem obras permanentes. Então vamos ligar frutos que permanecem com obras aqui agora. Porque frutos fala que nós somos a lavoura, obras fala que nós somos o edifício. Então vamos aqui, você que tem sua Bíblia, gostaria que você abrisse também na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso de número 58, glória a Deus, que você possa estar ligando as coisas. É a semente que pegou todos os recursos que ela tem do ambiente da terra e ela produziu, ela cresceu, ela criou raiz para baixo. Ela levantou-se no caule e no tronco, ela criou galhos com folhas, e ela deu fruto, e esse fruto está permanecendo, ou seja, está sempre permanecendo, e aí tem as sementes para frutificar ainda mais, para plantar de novo, para começar de novo. Agora aqui, em 1 Coríntios 15, 58, olha o que Paulo está dizendo, falando que Jesus ressuscitou, que a nossa fé não é vã. É um capítulo específico para isso. E no fim ele conclui assim, porque Cristo ressuscitou. Nós estamos vivendo a vida da ressurreição. Ou seja, Cristo operou morte em nós, operou vida, e nós estamos vivendo a ressurreição. Olha o que Paulo dá um ensinamento aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então veja, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Obras abundantes na obra do Senhor. Qual que é a obra do Senhor? Bom, olha só, como que é fácil a gente entender. Se a igreja é a lavoura, a obra do Senhor é a lavoura. Então, como lavoura, nós somos semeadores, nós estamos cooperando com Deus, plantando sementes. Seja firme, você tem sementes, você produziu frutos, esses frutos deu semente, deu palavras para você, as palavras do Espírito na sua vida, as palavras de Jesus. Poxa, a igreja é a lavoura, plante. A igreja é edifício, construa através da obra que Deus está te dando. O fruto é a capacitação de você gerar essas obras. Então, se são frutos permanentes, são obras abundantes, andam juntos. Agora, se você para de frutificar, meu irmão, você para de ter obras abundantes. Você não consegue sustentar obras sem o poder de frutificar. Qual que é mais importante, então? O mais importante, se nós olharmos para um critério rígido, é o frutificar. Porque é do frutificar que é manifesto, que descende obras que nós vamos realizar do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso propósito. Então veja que nós somos chamados para isso. Então olha só, nós estamos raciocinando aqui, nós estamos como meditando na palavra, né? Esse estudo é uma meditação para você ir entendendo o fruto, para você entendendo a obra, para você entendendo o chamado, a vocação, o propósito, para você entendendo a semente, o semeador, a terra. É uma coleção de coisas para que a gente possa depois encaixar e viver melhor no reino de Deus, viver como lavoura, viver como edifício, certo? Sendo cooperadores do Senhor. Agora olha só, em Efésios, o mesmo raciocínio praticamente. Nós estamos seguindo o mesmo raciocínio. Qual raciocínio, pastor? Lavoura e edifício, fruto e obra. Fruto para semente, obra para abrigo, certo? Então veja, olha só, em Efésios capítulo 5, você que tem sua Bíblia aí,
Você podia abrir sua Bíblia, né? Em Efésios capítulo 5. E você podia chegar aí no versículo 9. Vai estar falando de fruto também, certo? Que olha só o que diz Efésios 5:9. Porque o fruto da luz, ou Deus é luz, Jesus é luz, e nós somos chamados de luz, certo? Então, o fruto da luz, glória a Deus por isso, consiste em toda a bondade. Então, olha só, o fruto da palavra, nós podemos colocar assim também, que o fruto da palavra, o fruto da semente, o resultado da semente não é o fruto. Então, porque o fruto, que o resultado da semente, da luz, consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Olha só, o que é o fruto, pastor? É o resultado da semente proporcionando dentro de nós a capacitação de bondade. Veja, bondade, integridade, justiça, que é algo assim muito profundo, né, que significa ser limpo, ser justo e verdade, andar no poder da verdade. Veja que as obras, elas estão ligadas ao fruto, certo? Então nós recebemos fruto de bondade. Veja, gente, que quem frutifica com a palavra tem bondade. Você consegue entender que aquela mulher adúltera, ela deveria morrer, e Jesus livrou ela da morte e colocou assim: coloca na minha conta que eu vou morrer por ela na cruz. O leproso devia continuar leproso, e Jesus curou o leproso e falou assim: coloca na minha conta que eu vou levar a lepra na cruz. Aquele aleijado que desceu pelo telhado à ajuda de 4 amigos, Jesus falou: perdoados estão seus pecados. Ou seja, coloca os pecados dele nas minhas costas, eu vou levar na cruz. Pega a tua cama e anda, coloca a doença dele nas minhas costas, eu vou levar na cruz. Bondade é bondade. Os milagres, eles estão muito atrelados à bondade, à compaixão. Jesus olhava as multidões e via compaixão. Agora, veja como que a religião inverteu as coisas. A religião tira a bondade de cena. A religião, ela tira a misericórdia, ela deixa só a justiça. E é uma justiça vingativa. É por isso que nós vemos vários irmãos de longa data de igreja condenando pessoas que estão fracas na fé, condenando pessoas que estão, que porventura cometeram algum erro, alguma falha, acusando, apontando, denegrindo, expondo, envergonhando, ridicularizando esses irmãos, em nome de Jesus. Porque a religião toma o lugar do fruto. O fruto é bondade. Nós lemos aqui. O fruto é bondade. O fruto é justiça. Certo? O fruto para nós, nos coloca numa posição de legalidade para fazer a obra de Deus. Não porque nós somos justos em nós mesmos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que andam segundo o Espírito. Não há condenação, porque Cristo disse assim: coloca a condenação dele nas minhas costas, eu vou levar, para que ele possa ser absolvido, para que ele possa ser inocentado. Me faz culpado e faça ele inocente. É justiça, é um fruto que nos faz estar limpos diante de Deus, certo? E verdade. A verdade não é uma ideia, a verdade não está atrelada a bem e mal, a certo ou errado, a faz ou não faz. A verdade é uma pessoa de Jesus, que é a árvore da vida. Então veja que o fruto da luz consiste, dentro do fruto da luz tem nele nutrientes, vitaminas, de bondade, justiça e verdade. Aleluias. E agora eu quero ligar isso a obras. E isso é maravilhoso. Então você que tem a Bíblia, você vai aí agora para João 14, verso 12. E você vai encontrar
o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então veja que Jesus está falando da gente fazer obras, obras que ele fez, porque Jesus, ele era e ele é a bondade, Jesus é a justiça e o justificador, e Jesus é a verdade e libera a verdade. Então o porquê que ele fazia tantos milagres assim? Porque ele tinha compaixão, essa bondade extraordinária, ele tinha justiça e ele tinha verdade, e ele passou para nós bondade, justiça e verdade. E fazer obras está ligado à bondade, está ligado à justiça e à verdade. Por que que há pessoas que não conseguem fazer obras, por exemplo? Porque elas não têm bondade. Então, elas não vão conseguir fazer obras, porque as obras que nós fazemos não são de cunho financeiro, interesseiro. Não, são obras de bondade. Nós somos bondosos. Os milagres estão ligados à bondade, certo? Por que que as pessoas não conseguem fazer obra de justiça? Porque são vingativas. Elas não conseguem entender que a justiça não é a justiça da terra, é a justiça de Cristo. Por que que as pessoas não conseguem fazer obras de verdade? Porque elas podem até estar fazendo alguma coisa certa, mas com a motivação errada. Estão tentando fazer algo certo por fora, mas com a mentira por dentro. Quando a gente está com a mentira por dentro, ainda que a gente esteja fazendo a verdade por fora, essa verdade não prevalecerá, porque o que sustenta as coisas que nós fazemos é o fruto que nós temos. É o que nós temos dentro de nós. O que mantém aquilo permanente não é a obra em si, mas é o que está gerando a obra dentro de nós. Então é verdade, é justiça e é bondade. Fará obras de Cristo. Olha as obras de Cristo, gente, e maiores ainda. Bom, nós não vamos entrar nesse mérito de maiores ainda. Nós só vamos ficar com fazer obras de bondade, de justiça e de verdade. Então veja como que está ligado, veja como que está vinculado, veja como que lavoura e edifício estão andando juntos, veja como que a semente caiu na boa terra, produziu 30, 60 e 100, 100, 60 e 30, 100. Veja que é para frutificar e esses frutos é para gerar obras, é lavoura e edifício. Agora olha só, para a gente fazer a conclusão aqui, pegando os textos, vários textos do Novo Testamento que fala isso. Você que tem a Bíblia, você abra na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, e você vai encontrar no versículo 4, dizendo assim, ó: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, a saber, aquele que restou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então veja que na lei era impossível dar fruto, porque a lei não dá poder de frutificar. A lei só mostra as obras da carne, obras, as realizações do corpo, do pecado. A lei veio para fazer isso. É impossível dar fruto. É impossível você ter uma vida interior, de vida mesmo, de verdade, de paz, de alegria, de justiça dentro de você, de obras a ser realizadas, vivendo a religiosidade e a lei. Mas Cristo morreu e nos libertou da lei, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então Deus tem a intenção de frutificar, de nós frutificarmos para Ele. Veja, não é frutos para nós. Quando diz frutificar para Deus, já está colocando aí frutos internos nossos, mas não é para nós, é para Deus. E se for para Deus, se torna obra. Então veja mais uma vez, obra e fruto, edifício e lavoura, fruto e obra, lavoura e edifício juntos. Agora, para nós entendermos aqui, eu queria que você fosse para Gálatas, no capítulo 5, no verso de número
22, nós vamos ver aqui a vida de frutificar. Está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é. Veja que o fruto do Espírito é. Gente, olha que coisa maravilhosa. As pessoas pensam, o que é o fruto do Espírito? A gente pode dizer que é o fruto do Espírito Santo, tá certo, correto. Mas o fruto, se nós pudéssemos ler aqui assim, ó. Mas o fruto de Jesus é, estaria certo? Sim, porque o Espírito Santo recebeu tudo o que é de Jesus. Então, se nós lêssemos, mas o fruto de Jesus é, não estaria errado, porque o Espírito passa aquilo que ele recebeu de Deus. Ele recebeu tudo que é de Jesus. Se a gente também lesse assim, ó, mas o fruto da palavra é, estaria errado? Não. Por quê? Porque o Espírito e a palavra andam juntos, é um só. O Espírito não contradiz a palavra não contradiz o Espírito, certo? Então nós poderíamos dizer que é o fruto da palavra? Sim. Então nós poderíamos dizer assim também, mas o fruto da semente é? Se a semente é a palavra, se a semente é Jesus, e se a semente é o Espírito Santo, nós poderíamos então ler esse texto aqui assim, mas o fruto da semente é? Com certeza, porque é a semente que gera o fruto. Então aqui Paulo está dizendo do fruto, mas esse fruto saiu de uma semente. E essa semente é a palavra de Deus, certo? Então, o fruto do Espírito é a palavra, certo? O fruto do Espírito é Jesus. Poxa, como que simplifica para nós a gente fazer essas comparações. Então, o que tem no fruto do Espírito? O que tem no fruto da semente? O que tem no fruto da palavra? O que tem no fruto de Jesus? Aí vai dizer aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Não existe lei, ou seja, autoridade contra quem está vivendo no fruto da palavra. Olha só, para quem está vivendo no fruto que a semente gerou. Para quem está vivendo no fruto que a semente gerou, não é preciso lei. Por que as pessoas tendem para a lei? Porque elas não têm a palavra. E elas estão achando que a palavra é a lei. Mas a palavra é Jesus. A interpretação, Jesus. A vida de Jesus, a obra de Jesus. O ensino é de Jesus. Então elas pensam que a palavra é a lei. Mas a lei é vista em Cristo. Glória a Deus por isso. Então veja que o fruto da palavra, o fruto da semente, o fruto do Espírito, o fruto de Jesus veja, um fruto só. Então quando a semente é lançada em nós, olha gente, como que eu vou explicar isso? Como que isso vai ficar simples para você de hoje em diante? O fruto da semente, que é o fruto da palavra de Jesus e do Espírito, é amor. Então você recebe energias de amor. Mas esse fruto, ele gera obra. Veja que a gente leu em Colossenses 1:10, frutificando em toda boa obra. Quando você recebe o fruto que é amor, você recebe dentro do fruto obras, trabalhos. Obras não são trabalhos, obras não são realizações, obras não são ações. Então quando você recebe, quando a semente deixa de ser uma semente, ela produz fruto sobre a tua vida. Nesse fruto contém o poder, o domínio, a propriedade do amor. E você então recebe obras, trabalhos que têm amor. Então veja que o fruto vai gerar uma obra de amor. O fruto é dentro de você. Vai gerar obras fora de você. O fruto é uma capacitação para você mudar sua mente.
Você vivia na mágoa, na inveja, você vivia no ódio, você vivia na ira, você vivia na cólera, você vivia falando mal da vida dos outros, você vivia em pecado, você vivia fazendo tudo errado. Aí você recebe a semente cresce, a semente dá fruto, esse fruto é amor, e daí você mudou a mente, você teve frutos dignos de arrependimento, você mudou sua cabeça e agora você vai, com esse poder interior que você tem, você vai fazer obras de amor, você vai perdoar. Você vai liberar perdão para as pessoas, ainda que elas estejam erradas, você vai liberar, você não vai querer se importar com isso mais, você não vai querer mais ficar brigando essas brigas da carne, do eu, da religião, você vai viver o reino, então não vai ser mais importante para você ter vencido ou ter perdido aquela disputa, e aí você vai ver o amor, você vai perdoar, você vai ajudar, você vai amparar, você vai abrigar, você vai dar roupa, você vai dar veste, você vai dar comida, você vai fazer tudo, você recebeu fruto de amor, para ter obras de amor. Você consegue entender que o fruto, ele é subjetivo, ele está dentro de nós e ele serve para nos transformar. E esse fruto nos faz obras para transformar a vida de outros. Aí olha só, e daí vai aqui, né? A alegria, porque aí você recebe capacitação de ser alegre. Uma pessoa alegre não faz mal para os outros, uma pessoa alegre não fica enchendo a paciência do outro, uma pessoa alegre não fica querendo destruir a vida dos outros. Veja, daí você recebe alegria. E aí você antes era só tristeza, você passava tristeza para as pessoas, você entristecia as pessoas, você fazia as pessoas ao seu redor ficarem tristes com ações, atitudes, palavras ou glórias. Mas aí você recebeu a semente cresceu, a semente tornou uma árvore, a semente deu fruto de alegria, e agora dentro de você, você é alegre, e todo fruto que você recebe para fazer uma obra. Daí você vai fazer obras de alegria, você vai alegrar as pessoas, você vai fazer as pessoas ser felizes, você vai ser uma pessoa agora conveniente, agradável, você agora vai trazer felicidade para as pessoas. Você antes trazia tristeza, hoje você traz felicidade, obras de felicidade. Você vai tirar quem está na tristeza hoje e você vai trazer para um nível de alegria. Oh, glória a Deus, aí vem 60. Como que você pode ir ligando essas coisas? 60, 100 e 30. E daí vai o fruto do Espírito, é um fruto interno, com realizações internas. Então, pastor, presta atenção, irmão. Qual é o meu chamado? O teu chamado é Cristo. Qual é a tua vocação? Tua vocação é algo que Cristo queira que você faça na terra. Qual é o teu propósito? É a maneira que você vai realizar a tua vocação e o teu chamado. Mas quais são essas obras? Aí são obras de amor, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. E isso vai ser externo. Isso é fruto dentro de você e se torna interno dentro de você. Daí, esse fruto, Deus chamou a gente para frutificar e obrar, frutificar e fazer obras, lavoura e edifício. Daí isso aqui vai cair no que Paulo nos disse em Filipenses. Você pode abrir sua Bíblia em Filipenses 1, verso 11. Olha só, Filipenses 1, 11, diz assim: cheios do fruto de justiça, então cheios de fruto de justiça, bate com Efésios 5, 9, o fruto da luz consiste em justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então a gente é cheio do fruto de justiça, nos tornamos justos para liberar a justiça, para libertar as pessoas da condenação. Somos cheios de justiça para sermos limpos, sim, mas somos cheios de justiça para libertar as pessoas da condenação do diabo, do mundo, do pecado, da doença, da condenação, para a glória e louvor de Deus. Então, todo fruto que está em nós é fruto de justiça, e toda a justiça glorifica a Deus, porque vem de Deus a justiça. Então toda a obra que a gente faz pelo fruto glorifica e louva a Deus, glorifica e louva
ao Senhor. Então, veja bem, que se você está vivendo no fruto do Espírito, que é o fruto da semente, que é o fruto da palavra, que é o fruto de Jesus, esse fruto inteiro é um fruto de justiça. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, é tudo justiça colocada em você. Se você vive então frutificando, como disse aqui João 15,16, frutos que deem frutos e frutos que permanecem, você vai ter obras que glorificam a Deus, porque tudo que vai sair de você vai sair por amor, por paz, por longanimidade, por benignidade, por bondade, por justiça, por retidão. Ou glória a Deus, e aí você vai glorificar a Deus. O propósito da igreja como lavoura é glorificar a Deus. E o propósito da igreja como edifício qual é? Glorificar a Deus. Porque as pessoas olham para a lavoura e veem, nossa, que lavoura é essa? E as pessoas olham para o edifício e dizem, que edifício é esse? As pessoas olham para a semente e dizem, que semente é essa? As pessoas olham para o fruto e falam, que fruto é esse dessa árvore? As pessoas olham para a obra e dizem, que edifício é esse? Que proteção é essa? Que estrutura é essa? Para viver o fruto. Agora, meus irmãos, nós precisamos tratar ferrenhamente, de novo, o nosso coração de beira de caminho, a nossa egolatria, nosso egocentrismo. Nós precisamos tratar com diligência a religiosidade. Tirar a religiosidade, as pedras da nossa vida e tratar os espinhos, o mundanismo, para que a gente possa viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, fazendo obras que glorificam a Deus. Então, olha só o que Jesus disse aqui. Você pode abrir aí a sua Bíblia também, no Evangelho de João, no capítulo de número 4:34. Jesus diz assim, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a obra. Então a minha comida, o meu fruto é fazer a vontade de Deus. Porque comida naquele tempo estava muito associada a grãos. É trigo, é cevada, outros tipos. Lógico que eles comiam também carnes, mas Jesus está dizendo assim, que a minha comida, e geralmente estava referindo-se a pão. Pão é feito do trigo, trigo é uma semente. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, todo fruto que tiver em nós, todo fruto que a gente comer da palavra, que foi gerado por nós ou foi gerado por outros, vai nos levar a querer fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. A Bíblia diz, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, o que é renunciar a si mesmo? É não fazer a própria vontade porque é a comida, porque o alimento dele é fazer a vontade de Deus. O grão, o fruto fala de alimento. E o nosso alimento no reino de Deus é fazer a vontade de Deus. A nossa comida, como que nós comemos no reino de Deus? Fazendo a vontade de Deus. E como que nós comemos errado? Não fazendo a vontade de Deus. Como que Adão perdeu tudo? Comendo. Mas ele comeu a comida de Deus? Não, ele comeu contra a vontade de Deus. Ele comeu por sua própria vontade. Todas as vezes que nós comermos pelo nosso próprio eu, nós vamos perder as coisas. Toda vez que nós colocarmos o eu na frente, a nossa comida ser a nossa egolatria, nós vamos ter problemas muito sérios, nós vamos perder o fruto. Então Jesus está dizendo assim, a minha comida, como que eu me alimento, como que eu me fortaleço no reino de Deus? Comendo, é fazer a vontade de Deus. Então meu alimento é fazer a vontade de Deus. O teu alimento é fazer a vontade de Deus. E daí Jesus falou assim, e realizar a sua obra. Então veja, Jesus está falando que como lavoura, ele come o fruto, mas como edifício ele faz a obra. Veja que de novo fruto e obra estão ligados. A obra é para as pessoas, o fruto é para nós. Fazer a vontade de Deus, comer a semente, comer o fruto, nos alimenta.
Fazer a obra alimenta os outros. E Jesus está dizendo assim: essa é minha vida. É fazer a vontade de Deus, me alimentando, me fortalecendo, e fazer a obra de Deus, sendo útil no chamado, na vocação e no propósito. Então veja que nós estamos aprendendo aqui que o fruto e a obra estão andando juntos. Agora, se você olhar aqui em João, eu queria que você abrisse na sua Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 16. Olha que nós estamos aprendendo tanta coisa do fruto, da obra, do chamado, da vocação, do propósito, da semente, da palavra de Jesus, do Espírito Santo. Meu Deus, isso é alimento para nós, fazer a vontade de Deus, comendo o fruto que a palavra produz. Nós precisamos comer o fruto da palavra. Irmãos, a tua comida tem que ser o trigo, que é a palavra. Você precisa comer a semente, que é a palavra, e fazer obras de acordo com a energia que esse trigo dá para você. A obra é de acordo com a energia de vida e ressurreição que está em você, para você poder fazer obras do fruto do Espírito, do fruto da semente, do fruto da palavra, do fruto de Jesus. Então aqui olha só, em João 21, 16 está dizendo assim: tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Olha só, Simão, você tem o fruto dentro de você? Você me ama? Aí Simão disse: sim, Senhor, eu te amo. Você tem um fruto? Tenho. Você ama Jesus? Amo. Aí Jesus disse assim: pastorei as minhas ovelhas. Já que você tem o fruto do amor, exerça o trabalho do amor. Então, você me ama, é fruto. Pastoreia minhas ovelhas, é obra. Você me ama, é fruto dentro de você para se alimentar de mim, para se alimentar da minha comida, para se alimentar da minha semente, para se alimentar do meu fruto. Você está alimentado, você está alimentado, você me ama, você tem o fruto do amor por mim? Sim, Senhor. Então, consequência, você tem que então fazer obras. Qual que é a consequência do fruto? Obras. Então, pastoreia minhas ovelhas. Por isso, meus irmãos, todas as pessoas, não importa o que elas sejam, é advogado, é médico, é juiz, é promotor, é um mestre de obra, é um pintor, é um design, é um empresário, é um lojista, é uma dona de casa, é uma empregada doméstica, não importa o que seja, todas as pessoas que começam a amar o Senhor têm o fruto do amor. A semente gerou amor neles. Você me ama? Sim. Consequentemente vão ter um trabalho para o Senhor, um pastoreio. Não que são pastores no ofício pastoral, do ministério pastoral, mas vão ter obras. Porque todos os que são lavoura também são edifícios. Não tem como eu ser só lavoura e ter semente e fruto e não ser um edifício com obras e abrigo. Eu preciso ter os dois, o amor, que é o fruto do Espírito, que é o fruto da semente, e o trabalho, que é a consequência dessa semente em ação. O trabalho é o fruto em ação, certo? O fruto do amor está dentro de nós para nos gerar vida, nos sustentar, mas o trabalho é a semente em ação. Então, olha só, que você possa ter entendido que você frutifica e você obra. Você como lavoura frutifica, você como edifício você faz obras. E você foi chamado para dar fruto com permanência. O Evangelho é vida, meus irmãos.